Olá, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Comigo tudo ótimo, estou legal. Uma pergunta: o povo brasileiro é um povo acolhedor? Esta pergunta é a pergunta que nós vamos responder ao longo deste vídeo. Lembrando que eu já moro aqui 5 anos e falta 4 meses só para eu completar 6 anos morando aqui no Brasil. Primeiramente, eu morei lá no Ceará. Fiz lá 5 anos quase completo e depois mudei para o Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, morei lá no Passo Fundo para depois viajei de lá para Porto Alegre, fazendo o meu mestrado em Química. Meu nome é Faustino Iata. Você que já me acompanha faz tempo aqui no canal, já deve ter visto alguns vídeos que eu já fiz sobre a universidade na qual eu estudei, me formei, a licenciatura, já terminei a graduação, e eu falava sobre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Você que já me acompanha já sabe sobre isso. Até fiz um pouquinho de documentário que durou, parece 30 minutos, falando da universidade, ou 15 minutos, não me lembro já, mas você que já me acompanha sabe do que eu estou falando. Então, esta é a pergunta que nós vamos responder agora. O povo brasileiro é um povo acolhedor? Isso depende da experiência de cada um. No meu caso, eu acho que são um povo acolhedor, mas você vai encontrar com outras pessoas que não são. Você vai encontrar também com um monte de gente boa que vão te acolher com respeito e com dignidade, sem prejulgamento, sem preconceitos. Não estou falando de preconceito de cor, de raça. Definições desse daqui, talvez nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, mas vou falar um pouquinho sobre algumas pessoas que não vou mencionar nomes dessas pessoas que eu conheci lá no Ceará. Essas pessoas se tornaram importantes e interessantes na minha vida quando eu as conheci. E essas pessoas eu não conheci dentro da universidade, que é a Unilab. Essas pessoas eu simplesmente conheci na comunidade e alguns conheci quando eu estava fazendo técnico de enfermagem. Eu me formei também como técnico de enfermagem enquanto eu estava estudando licenciatura, mas agora não atuo como técnico de enfermagem. Vou falar sobre essas pessoas que eu conheci no técnico de enfermagem. São 3 mulheres, uma menina mais jovem, eu acho, e as duas são mais velhas um pouquinho, mas eu sou mais velho que elas, mas elas me trataram com dignidade, principalmente uma que era já casada. Ela é muito gente boa. Tem um vídeo que eu fiz sobre o que os brasileiros acham dos africanos. Eu estava divertindo com uma chamada, não vou chamar o nome, mas o nome dela tá lá. São essas 3. E esse daqui que eu falei que era casada, era muito mais tímida, então ela não aceitava aparecer nos meus vídeos, mas todos ali eram bem legais. Eu me lembro de uma que estudava também na universidade, chamada Amanda, era muito legal. E uma que ela se chamava de Príncipa, era também muito legal. Era pessoal, gente boa, muito legal. Então essas pessoas são pessoas que me acolheram tanto que, se eu for falar dos brasileiros, não consigo falar mal dos brasileiros. Embora tenha alguns em minoria que, quando te olham, eles já veem africano em vulnerabilidade, essas coisas para ir fora, e ainda assim eles que faltam com respeito, porque eles acham que você é africano, não sabe que nada, essas coisas para ir fora. Mas lá naquela comunidade, o pessoal já sabe que as pessoas estudam na universidade, então eles sabem que esse pessoal que estuda na universidade tem um mínimo de conhecimento, entendeu? Então esse respeito já acontece naturalmente com esse pessoal ali. Então, voltando para essas pessoas mais novamente, também a coordenadora é muito legal, a coordenadora Michele, da instituição da enfermagem. Ela não é a dona, mas tinha a dona também, ela era muito legal. Se você quiser fazer técnico de enfermagem, é bom que você passe ali no Ceará Redenção. Depois que eu completei e terminei o meu curso em 4 anos, eu estou falando do curso de licenciatura e técnico de enfermagem, era 2 anos, então terminei tudo.
ganhei os meus certificados de conclusão, tudo. E saí de lá, fui para Passo Fundo. E no Passo Fundo eu gostaria de compartilhar uma história um pouquinho que talvez não seja tão relevante, mas é muito interessante. Eu falei que ia falar sobre racismo, talvez, ou preconceito contra os africanos ou os negros aí para fora, num outro vídeo, mas deixa eu trazer só esse trecho um pouquinho para vocês saberem do que eu estou falando. Chegamos em Passo Fundo, nosso colega nos acolheu, que já tinha estudado lá no Ceará e terminou o curso de enfermagem e foi para Passo Fundo e ele trabalha lá. Então, quando a gente saiu de Ceará, nós entramos em contato com ele. Ele nos ajudou e nos acolheu num quarto só, onde ele morava. Então, nesses dias a gente saía para procurar um lugar para morar. E eles costumam colar zap, que a casa está sendo alugada, essas coisas aí. Aí você entra em contato com o dono e o dono informa tudo o que está acontecendo, se no caso já foi alugada ou não precisa mais, ou se no caso vocês poderiam alugar a casa. Tá, nesse processo peguei um zap, conversei com uma mulher branca, exato, conversei com ela e ela falou que tem quarto aqui para alugar, se vocês quiserem dar uma olhada, dá certo para vocês virem. Eu falei, tá bom, nós vamos para o mercado, assim que a gente sair de mercado, nós vamos passar na tua casa para a gente ver como é que está a estrutura da tua casa. Então, era no zap. Quando a gente estava conversando, eu acredito que a foto minha não saiu para ela identificar quem era. Eu escrevi, ela aceitou que tinha casa, tinha quarto. Falei para os meus colegas que já conversei com uma mulher aqui e ela aceitou que tem um quarto. Então, vamos ver um quarto que ela falou que tem para ver como é que tá. Se no caso tá em ótimas condições, nós podemos morar lá. Então eu fui com os meus dois colegas. Eu liguei para a mulher e a mulher saiu e ficou em cima de varanda e conversou conosco. Nós estávamos fora e conversamos porque a casa era vedada. Então eu conversei com a mulher. A mulher falou que não tinha mais espaço para morar, e além disso tem obra que está sendo feito. Uau! Eu falei, não, mulher, mas alguém me confirmou agora que tem lugar para morar, agorinha, bem agorinha, não faz nem 10 minutos ainda, alguém me confirmou que tem. E ela me falou, sim, sou eu que confirmei que tinha, mas agora não tem. Os colegas falaram, mas como assim? Eu falei, gente, vocês têm que compreender o que ela está dizendo. Ela está dizendo que nós somos negros, então não tem espaço para negros. Era só isso. Quando eu cheguei aqui no Porto Alegre, eu estava procurando um emprego, eu não consegui. Passou algumas semanas, não meses, algumas semanas eu consegui. Quando alguém chegava no local onde eu estava lavando os carros, alguém já dirigia diretamente para mim por causa desse cor bem nítido, preto nítido. Você conhece preto nítido? É esse daqui, preto nítido. Então alguém já dirigia porque já sabe que eu não sou brasileiro e fala, você é haitiano? Eu falo, não, eu não sou haitiano, eu sou de África. Ah, lá na África, lembro uma pessoa, um policial que já dirigiu para mim e falou assim, você é haitiano? Eu falei que não. Você é senegalês? Eu falei que não. Eu falei que eu sou guineense. O que é guineense? Eu falei que eu sou de Guiné-Bissau. Ah, tá certo, tá certo. E lá na África, eu falei sim, eu sou africano. Então ele falou assim, o policial falou assim, lá na África você estupram as mulheres, essas coisas para ir fora e falando coisas negativas da África. Eu falei, quem te deu essa informação? Lá na África, deixa eu te explicar. No meu país e em alguns países os africanos estupram as mulheres. Eu vou te contar uma coisa. Eu falei assim, lá na África, principalmente no meu país, que é Guiné-Bissau, se você estuprar uma mulher, a sua justiça, os policiais não vão fazer justiça e você nunca vai ser levado para a delegacia. Você será espancado no local onde você fez essa coisa. Então, vocês fazem justiça própria. Eu falo sim, porque às vezes os policiais são corruptos, entendeu? Eu falei diretamente para ele, mas não estava falando que ele é corrupto, mas eu falei, às vezes os policiais também são corruptos, entendeu? E isso chocou ele tanto assim, que ele começou a mudar de assunto e falou que
governos corruptos de África, essas coisas. Eu falei, também, a corrupção existe em todos os lugares, tanto aqui, tanto em outros lugares, existem corrupções nos governos. E qualquer assunto que ele ia tocar, eu já estava mais avançado, ou eu já desarmo ele diretamente para ele saber que não tem bagagem para conversar comigo sobre alguma coisa de África. Então, para você conversar com um africano sobre a África, você precisa estudar mais sobre a África ou perguntar mais com inteligência sobre a África e ficar quieto para ouvir o que a pessoa tem para relatar sobre a África, entendeu? Porque no caso do meu país, que é Guiné-Bissau, você vai entrar no YouTube, tanto no Google e pesquisar sobre alguns assuntos. Alguns assuntos você não vai achar. Não digo que eu conheço mais Guiné-Bissau que muitos pesquisadores que já pesquisam sobre Guiné-Bissau, mas em Guiné-Bissau temos culturas variadas por causa dos grupos étnicos que nós temos. Em Senegal é a mesma coisa, em Gâmbia, em Angola, em Cabo Verde, Moçambique e outros países dentro do continente africano tem variados grupos étnicos. Então, cada grupo étnico tem a sua filosofia de vida. Então, para você pesquisar, você precisa mergulhar mais que talvez ler alguns livros, porque não tem muitos livros que falam sobre sabedoria, conhecimento africano, cultura africana, gastronomia africana e outras muitas coisas. Então, estoque. Falando nisso, o cara se alterou um pouquinho, mas não demonstrou tanto. Então, no dia que ele voltou mais para aquele lugar, ele queria até me provocar mais novamente, mas eu falei, na minha cabeça, eu não caio mais nesse truque. Tá, falando de pobreza, existe pobreza em todos os lugares, não só em África, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e América, em todos os lugares, na Europa, em Portugal. Falando da Europa, já mencionando Portugal, Espanha, até a Alemanha, e em todos os lugares existe pobreza, pessoas pobres e infraestrutura fraca em outros lugares onde as pessoas vivem. Então, como é que as pessoas que saem daqui para a África, o continente africano, eles fazem? Eles não vão para cidades maiores trazerem conteúdos legais falando sobre essas cidades. O que é que eles fazem? Eles vão no interior, começam a filmar as pessoas nessas condições bem precárias, que isso existe, eu já falei, existe em todos os lugares, tanto aqui no Brasil. Eu já entrei aqui na periferia também um pouquinho para ver condições das pessoas, como é que as pessoas vivem. E ali no centro, nos centros do Brasil, tanto o centro de Fortaleza, centro de Porto Alegre e em outros lugares, você vai encontrar pessoas mendigando na rua. Pessoal, a minha experiência, eu encontrei com pessoas legais, pessoas bons.